Paz do Senhor para todos. Mais um vídeo que eu estou postando, porque Deus tem me tocado nos últimos anos. Eu creio que não só eu, mas outros irmãos, outros pastores também, para nós, como no passado, despertarmos o povo do Brasil, principalmente a igreja, que tem estado corrompida, depravada e não mais salva. É o tema desse vídeo aqui que eu vou gravar. Vai durar em média 15 minutos. E o tema do vídeo é igrejas que não mais salvam. Eu quero fazer uma breve oração, depois fundamentar meu razoado em alguns textos bíblicos. Pai Celestial, que criou os céus e a terra, o Senhor sabe como meu coração tem estado angustiado diante do estado de depravação, frieza, pecado, comodismo da igreja atual na terra, que não mais é sal da terra nem luz do mundo, Senhor, mas tem sido clubes sociais que pregam o que os homens querem ouvir e não mais transforma. Te peço graça e sabedoria para que atinja o coração de alguns e despertem os demais. Ora para esta nação chamada Brasil. E Pai, usa-nos como ferramenta poderosa do Teu nome, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Em nome de Jesus, amém. Eu quero fundamentar meu razoado primeiro em Isaías 58:1, que é a parte que eu quero ler inicialmente. Depois nós vamos para Mateus, Efésios e Apocalipse. E Isaías 58:1 diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Esse é o meu primeiro versículo. O segundo também está em Isaías capítulo 56, versículo 11, que se refere aos pastores da atualidade e daquele tempo de Israel. Diz assim o versículo 11: e estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. O terceiro texto que eu quero ler também é em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5:13, que é o que fundamenta o tema do meu vídeo. Diz assim, versículo 13, Jesus falando: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, não tiver mais gosto, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Esse é o estado de 99% da igreja da atualidade no Brasil. O outro texto que eu quero ler está em Efésios 5:14. E o último é em Apocalipse, sobre a igreja de Laodiceia. Efésios 5:14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, crente morno. Em Apocalipse, capítulo 3, vou ler alguns versículos sobre a sétima igreja da Ásia, que é a igreja de Laodiceia, que é o estado da igreja no Brasil hoje, e eu creio que no mundo também. Diz assim: sétima igreja é a carta de Laodiceia. E ao anjo, que aqui é o mensageiro, no caso o pastor daquela igreja, que está em Laodiceia, escreve. Isso é Jesus falando: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Isso é a igreja que não chove e não molha. Tomara que foras frio ou quente, porque Deus poderia avivar. Assim, porque és morno, é a igreja que agrada a todo mundo,
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, isso as igrejas dizem, nós estamos ricos financeiramente, prósperos, e tem muita gente, tem carro, tem tudo, mas para você, igreja do Brasil, eu digo isso aqui. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, Igreja Universal do Macedão, que esse falso profeta, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aí Deus fala também, aconselho-te, Deus é misericordioso, não? Que compres ouro provado no fogo para que te enriqueça, e vestes brancas, porque estão no pecado, para que te vistem, não fala calça comprida, fala veste, vestidos, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que veja. Aí ele fala assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende. Aí olha o estado aqui dessa igreja. Esse que estou à porta, Jesus estava do lado de fora, é o que ocorre hoje. Jesus está do lado de fora de muita, eu digo que a maioria das igrejas do Brasil. Por quê? Eles carregam a Bíblia debaixo do braço, cantam os hinos, mas não tem mais Jesus no meio, porque Deus não habita onde há pecado. Diz ele, esse que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Aqui ratifica que Jesus estava do lado de fora daquela igreja. E com ele cearei e ele comigo. Eu quero concluir por aqui. Estou um pouquinho meio resfriado, mas eu vou continuar. Como eu falei, o propósito desse vídeo aqui, eu vou dirigir para 3 grupos de igreja. Primeiro, é para as igrejas que eram avivadas e tornaram-se clubes mundanos e mornos. No caso, as igrejas que eram pentecostais. E por quê? Deixaram o mundanismo entrar. O poder da riqueza, que eu chamo o engano do prêmio de Balaão, hoje está uma mistureba, uma confusão terrível. Eu vim da Assembleia de Deus desde pequeno, que eu tenho 45 anos de idade, e eu digo para vocês que boa parte da minha denominação, eu sou do ramo tradicional, tem muita meninice e corrupção. Isso também é um óbvio, porque as igrejas tradicionais de hoje, elas, em vez de elas aceitarem as doutrinas do Espírito Santo, elas combatem, como muitos da igreja batista, até porque a Assembleia de Deus ela foi um grupo de batista que aceitou a doutrina do Espírito Santo, que foi o avivamento da Rua Azusa, Daniel Berg na vieram aqui no Brasil, e onde fundou a maior igreja pentecostal do mundo. E o segundo grupo que eu quero dirigir é exatamente para as igrejas históricas, que além de rejeitarem a doutrina do Espírito Santo, é claro que tem alguns ramos que já aceitam. Elas estão igual a igreja morna, porque eu tenho ideia algumas. O que eu estou falando aqui, eu tenho fundamentado com provas materiais, porque em alguns eu tenho filmado, assistido, e olha, diante de Deus, é rara que eu fui, que eu senti a unção de Deus. É igual a igreja católica, morna, sem vida. Você vai ali, aquele culto formal, não tem transformação. E o terceiro grupo é para as igrejas neopentecostais. Essas que são mistureba, que são as igrejas modernas do mundo hoje. Então, com que propósito eu faço esse vídeo? Nós sabemos que a igreja, ela é o sal da terra e luz do mundo. Quando eu falo igreja, eu falo dos crentes verdadeiros. E o alvo desse vídeo, especificamente, é despertar a igreja do seu estado de letargia, com fins que eles observem o estado do nosso país, que são 4 coisas que eu abordo no Brasil. Eu até fiz um pequeno esboço aqui para eu não me perder e vai me nortear o que eu quero. Por quê? Nós estamos vendo no Brasil, aqui numa crise econômica, eu digo que moral, e uma crise que eu chamo de geológica, porque está vinculado com a terra e seus aspectos. Eu vou falar sobre os 3 aspectos. Ora, se o Brasil está entrando numa crise econômica, moral e geológica, através do que nós estamos vendo hoje mesmo, dia 25, não foi ontem, se eu não estou enganado, deu um terremoto no Peru que atingiu parte do Brasil. Jesus falou que quando ele tivesse próximo de voltar, terremoto era um dos sinais. Então, é raro, às vezes, que nosso país tem terremoto. Nota vez foi 7,5 na escala Richter, não estou enganado. Eu já participei de terremoto, tive no Chile, quando houve aquele terremoto de 2010. Então, Deus está mostrando para o Brasil catástrofe para despertar a nação e a igreja também.
tivemos agora esse rompimento de barragem aqui em Mariana, lá no Rio Doce, que acho que foi uma da história no Brasil. Essas chuvas aí que estão ocorrendo no Brasil de maneira assim meio que descontrolada, e também essa parte que eu digo para vocês assim, que tem a ver com a parte também daqui do trânsito, que eu vou abordar esse ponto também. Na parte econômica, ela está vinculada também com a parte financeira que nós estamos vendo aí, mas essa crise econômica ela é oriunda da parte moral, que é da falta dos políticos temer a Deus, de roubo, dos escândalos. Então, eu vou abordar esse ponto aí, a parte geológica, a parte econômica e a parte moral, que a igreja venha tomar vergonha na cara, porque eu digo para você que a boa parte da responsabilidade disso é a igreja. Por quê? Quando uma igreja ela permanece avivada nos primórdios da palavra, santificando de corpo, alma e espírito, não dá lugar para o diabo, como era mais ou menos 30 anos atrás, nós conseguimos influenciar o mundo espiritual, porque nós estamos em santidade com Deus, nós oramos e Deus ouve a nossa oração. Quando nós estamos corrompidos, que eu digo para você que 80% da igreja do Brasil está, ou por causa da liderança, ou por causa da doutrina falsa que foi colocada no Brasil, essa praga da prosperidade, que é pregada pela igreja neopentecostal, Macedo, esse Chorão, R.R. Soares, mas principalmente o Macedo, que influenciou outros líderes que não se contentaram em viver o evangelho simples. É claro que dá um remanescente da Assembleia de Deus, da Deus em Amor, das igrejas históricas, ainda um pouquinho, ainda há, mas eu digo que 80%, porque eu vou em todas elas para assistir, para eu sentir, e dá para chorar. Hoje mesmo eu estava vindo no carro, chorei muito, porque uma coisa que tem me afetado muito é a depravação das mulheres do nosso país, que é um ponto que eu vou abordar aqui. Isso é vergonhoso, e nas igrejas evangélicas é coisa horrível. Às vezes você pensa que você está num clube de striptease, a mulher quase tudo nua, shortinho curtinho, calça apertada, vestido curtíssimo. E isso é uma coisa que Deus já falou comigo, que Ele tem estado triste com a igreja, essa parte da crise moral. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é com relação à parte do sal da terra. Nós, igreja, somos responsáveis por dar sabor ao mundo. O mundo, quando a igreja começa a perder a sua salinidade, ele não consegue mais influenciar o mundo. E por isso Jesus falou assim: todo mundo jaz no maligno. As pessoas não conseguem mais ver a diferença entre a treva e luz, entre o santo e o profano, entre Deus e o diabo. E esse ponto é que Satanás tem conseguido introduzir nas igrejas, principalmente na liderança. Por quê? O evangelho que é pregado hoje, ele não visa mais a salvação, a libertação e a transformação do homem. Porque Jesus falou assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Cristo, porque é o apóstolo que fala, mas Jesus que é o nosso mediador, então a palavra é dele, por isso que eu falo Jesus. Que apresentei os vossos corpos santos, vivo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformai-vos com estes séculos, reconhece a dispensação, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje nas igrejas você vai ver os pastores, eu digo que eles são políticos, que outro ponto também que eu quero destacar aqui é que a igreja misturou com política. Não tem como misturar política e igreja, são distintas. Todas as vezes que a igreja misturou com política, ela foi corrompida. Começou lá com o catolicismo romano, quando misturou aqueles costumes maléficos de Roma, corrompeu tudo. Então é o que nós estamos vendo hoje aí. Então, primeiro, está faltando no nosso Brasil profetas, como Elias, Jeremias e Jesus. Eu quero ler um versículo bíblico aqui, para nós começarmos a introduzir essa parte da responsabilidade direta da igreja. Os batistas dizem que, o texto de João diz que os profetas duraram até João. Não, ali era aquele ministério, porque lá em Efésios fala dos dois ministeriais, a Bíblia fala dos profetas. Hoje ainda tem dom de profecia e também aquele que prega a palavra contra o pecado, ele é um profeta, que no hebraico é chamado de Roé. Portanto, o dom de profecia ele é atual, tem base bíblica. Aquele ministério, como era na época antiga, durou até João,
Aliás, não foi João, Jesus também era um profeta. Então, porque depois de João vem Cristo, que ele consolida toda a parte da profecia, porque se cumpre nele. Então, Jesus também era um profeta. Então, hoje em dia nós não temos mais profeta, homem pouquíssimo. Paulo Júnior é um caboclo que denuncia o pecado aí. Eu também, na pouca fé, eu tenho procurado denunciar o pecado para despertar, porque primeiro a igreja tem que se consertar. Quando a igreja se consertar e voltar para Jesus, os líderes, eles vão começar a influenciar os liderados, que são as ovelhas. As ovelhas vão ver que eles estão igualzinho ao mundo, tem que ser diferente. Então, como a igreja não salga mais o mundo, não faz mais diferença, não pode mais influenciar o mundo, porque Jesus falou: aqueles que me honram, eu honrarei. Os que não me honram serão envilecidos, se tornar-se vil, perderão o brilho. E é exatamente hoje que as igrejas estão cheias de pessoas perdidas, como fala o hino da certa cantora gospel, perdido na casa do Pai. Essa é a realidade da igreja hoje. E se você pregar esse evangelho de Jesus, tu vai ser ridicularizado por eles. Mas eu fiz um pacto com Deus: Senhor, o evangelho que eu aprendi desde pequeno na Assembleia de Deus, eu não vou mudar, vou continuar pregando até morrer. É que eu faço hoje, não mudo. E a minha oração, o meu jejum e o meu clamor ao Senhor que eu faço é para Ele não deixar eu mudar. Não estou preocupado com o dinheiro, se for guardar a convenção geral, se for guardar bate, não. Sabendo que para o céu não vale denominação. Quem vai para o céu são os crentes que guardam da corrupção do mundo, que permanecem na santidade de corpo, alma e espírito. Então, está faltando o profeta. Elias, ele era um profeta que eu chamo de perturbador, ele perturbava, como eu e outros irmãos, falava contra o erro. Hoje em dia, o pastor bom não é aquele que fala contra o erro, é aquele que é conivente com o erro. E é um grande pecado, o pecado da omissão, né? Então, eu vou ler aqui 1 Reis 18, 17. Me perdoem, estou um pouco resfriado, mas eu não posso me calar. Eu vou postar outros vídeos sobre as seitas também, sobre os adventistas, que é uma seita maléfica, Testemunho de Jeová, e o ramo espírita, que vai pegar do kardecismo, umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, voodoo, todos esses ramos do inferno aí. Um sobre o catolicismo romano, porque são ramos que estão corrompidos, e outros são do diabo. Toda a parte do espiritismo é satânico, e o ramo cristão está corrompido. Você pode se despertar do seu sono e voltar para Jesus. Você que é cristão, você que é macumbeiro, larga a feitiçaria, que esses demônios são tudo do inferno, serve o diabo. Então você tem que largar o diabo, a feitiçaria, entregar a vida, senão você vai para o inferno. Não tem meio termo. Eu não tenho medo de falar a verdade. Eu fui chamado para falar a verdade. Quando eu era pequeno, quando eu tinha 7 anos de idade, o Senhor apareceu para mim lá em Tamanicoá e falou: meu servo, eu chamei você para isso, assim, assim, assim. Ele me falou as coisas que eu tinha que fazer, me preparou, me colocou no lugar, me treinou, e hoje eu estou cumprindo o ministério dele. Não tenho medo de morrer, não tenho medo de nada. Se eu morrer, eu vou para o céu. Agora, você morrer sem Jesus, pastorzão, tu vai para o inferno. Você, macumbeiro, vai para o inferno também. Então, eu tenho que falar a verdade para você ouvir e se converter. Se você não se converter, o problema é teu com Deus. Mas eu tenho que falar a verdade. Então, eu vou falar aqui, ler em 1 Reis 18, 17, que é para fundamentar como era que os profetas eram vistos. Hoje os crentes que falam a verdade, os pastores que assumiram o compromisso, as igrejas não tem muita gente porque não querem se ver esse evangelho que nós pregamos, são tidos como perturbadores. Mas, meu irmão, você que é pastor verdadeiro, não mude. Você da Deus tem amor, meu irmão. Não mude, fique com esse evangelho aí, não ceda para esse evangelho light, mentiroso, que não transforma ninguém. Então, olha o que está escrito em 1 Reis 18, 17. Diz assim, eu vou ler aqui. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse a Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então Elias disse a Acabe: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalim. Aqui, o Acabe, ele censura Elias, chama de perturbador, porque o Elias denunciava os pecados. Hoje, se você denunciar a igreja, essas mulheres que na igreja batista, na assembleia, com o shortinho apertado, mostrando todo o formato da perereca dela, do bumbum, essas calças apertadas, falar que é pecado, pastor, não tem nada a ver. Eles vão chamar o dizer que isso é costume, não é costume, é doutrina bíblica. Eu sou pirado com isso. E Deus já me falou que essas igrejas tudo vão para o inferno. Não tem como uma mulher ser cristã e botar um vestido curtinho, apertado, que mostra o contorno do bumbum. Ah, pastor, na igreja bota vestidão. Na rua, shortinho curto. É hipócrita.
Eu fui educado por um pastor batista, o pastor Roberto Bruce Lanford, Igreja Batista da Fé. A irmã Joia botar um vestido lá embaixo. A Bíblia diz, o batista pode, o assembleano não. É pro santo. Lá no céu, se você observar a Bíblia, o contexto da Bíblia diz que eles usam vestes brancas. Eu já tive visão do céu. É até aqui no calcanhar, não é curtinha mostrando a bunda, não. Se vocês observarem a história do nosso país, até os 30 anos, até as mulheres católicas, elas usavam vestido. Porque liberou, não tem como é que você vai pegar para uma mulher que está com a calcinha apertada, porque a veste indecente, ela pratica, estimula o homem a praticar o pecado da libido, porque se o homem olhar para você, eu já fiz pesquisa aqui no Rio de Janeiro, não falaram, pastor, eu fui em igreja para ver o bumbum das mulheres, eu fui na igreja batista que ficou tarado. As mulheres lá com a coisa aperta foram lá cantar no altar. Eu já fui na igreja batista chamada Batista Filho de Sião, onde eu preguei. Eu fiquei horrorizado, as mulheres subiram lá com a perereca tudo apertada, tu viu tudo o formato da genital da mulher e o bumbum. Isso é chamado de lascívia. A Bíblia diz que a mulher tem que vestir com pudor e modéstia. Como é que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus em si e não sente vergonha? Porque, pastor, o pecado está em que hora? Não. O pecado não está em que hora. Tem culpa. O agente passivo, ou seja, o que sofre ação é o homem. E o mais culpado é a mulher, que ela é um agente paciente. Então ela provoca a libido. Se uma mulher se vestir com pudor e modéstia, cobrindo as suas partes íntimas, não deixar o seio de fora, o homem vai olhar para ela, não vê nada, ele foi um louco. Ele não vai ter elementos visuais, ou seja, da concupiscência dos olhos, para cobiçar aquela mulher. Se o cara imaginar, aí é pecado com ele. Mas se a mulher se vestir, isso já vem na igreja batista, em todas elas, na Assembleia também, metodista, presbiteriana, e só Jesus na causa. Então eu digo para você, alguém me prove que uma mulher que é cristã pode ser missionária, tudo, botar uma calcinha apertada, ela tem o espírito do diabo, porque uma serva de Deus tem o espírito de Deus, ela sente vergonha. Eu sinto, eu não consigo ficar tirar minha roupa, porque eu sinto que a mulher gosta de ficar peitudão. Então o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, e a mulher principalmente. A Bíblia não manda o homem se vestir com pudor e modéstia. Muito embora eu possa aplicar por analogia de texto para os homens também, o cara que é bombado, sarado, tem mulher que gosta disso aí. Mas ele fala assim, da mesma sorte as mulheres se Davi em traje honesto, com pudor e modéstia. Isso é outro vídeo que eu vou falar sobre essa parte da vestimenta. Porque esses pastores, vocês são filhos do diabo, rapaz. Quando você diz que não é pecado sim. Me mostra no céu se a pessoa usa calça comprida apertadinha. Por que antes era pecado, hoje não é mais? Então isso é um dos pontos que eu ia até adiantar, falar depois, mas Deus me tocou para falar agora. Elias, ele denunciou Acabe por causa da sua conivência com o erro. No caso, Acabe é idolatria. Então, hoje, se um pastor falar a verdade contra o pecado que é manifesta nas igrejas por conivência do líder, tu é xiita, tu é radical, é urubu se é radical. Jesus, quando chamou, lá em João 8,44, ele chamou aqueles fariseus, nós somos filhos de Deus. Ele falou, eu sou cristão, tu é cristão? Jesus falou assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Ora, se Deus manda a mulher se vestir com pudor e modéstia, quem está certo é os líderes que diz que pode ou a Bíblia. Se alguém provavelmente com uma calça apertada, uma calça comprida, que mostra o bumbum da mulher, pastor é calça frouxa, digo, começou com calça frouxa, olha que está aí. Essa ensina ou não, meu filho? Não tem meio termo. Então, se um pastor chegar e falar para isso aí, o que vai acontecer? Esse pastor radical não é radical, não. Com o pecado nós não podemos ser complacentes nem tolerantes. Muito embora nós temos que entender que o perdido, o cara que não é crente, que não conhece, ele está cego. A Bíblia diz lá em Coríntios 4,4, nos quais o Deus desse século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Mas um cara que tem a Bíblia, que lê e não entende, eu posso dizer para vocês, você não tem o Espírito de Deus, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se a pessoa diz que é cristão, diz ter o Espírito Santo, ele não convenceu você de que aquela vestimenta não é imunda, está pegando, desculpa falar para você, minha amada, seja da Batista, da Assembleia, Metodista, Presbiteriana, qualquer igreja evangélica, você está completamente, e o teu livro também, eu desafio um pastor, provar para mim na Bíblia que é decente, é pudor, é bíblico uma mulher botar uma coisa pesada, como eu fui na igreja Batista Filha de Sião, eu vi na Assembleia de Deus, que fui lá em Minas Gerais, aqui do Malafaia, eu vi do Malafaia não, do Daniel Malafaia, a mulher pregando, até um vídeo que eu postei no YouTube, ele o cara falou que o pastor, então mais para pastor do que para cristão, porque na Assembleia eu conheci um cara católico que me falou isso, que eu conheci anteriormente, a mulher não usa essa menina aí, quase tudo nua, dá nojo. Então você,
Daniel Malafaia, daí da Assembleia de Deus de Campo Grande, que você não pertence ao campo tradicional. Você, junto com o Manuel Ferreira, você foi 89, foi excluído. Isso é a verdade. Eu já fui aí e vi as mulheres, então você ensina para elas. Só tem uma fé, um só batismo, um só Senhor. Quem está fora da Bíblia, meu amado, vai por tu tá com dizer que pode ir na igreja. Não, vamos supor, Jesus vem arrebatar o crente, ela está lá na rua, com a calcinha maldita dela toda apertada. Ela não está com pudor e modéstia. E aí, como é que acontece isso aí, meu amigo? Vai ser arrebatado ou vai para o colo do inferno? Vai ficar, porque nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai vir. Então, um dos pontos que eu quero antecipar aqui, essa parte moral das igrejas. E no Brasil todo, olha o que vocês estão vendo, o nosso país está tendo um apoio. Eu vi agora que ele está de Ban Ki-moon apoiando essa da Daniela Mercury e o outro par, que não é esposa não. No jornal Dia, com matéria de antes, eu vi de ontem, ou foi antes de ontem, diz assim, a esposa da Daniela Mercury. Você observa que há uma conivência globalizada para apoiar, promover o homossexualismo, que é uma das coisas mais diabólicas, satânicas e imunda do mundo. Deus condena. O lesbianismo é a mesma coisa, está apoiando. Eu passei agora em Campo Grande ontem, eu vi lá no Campo Grande, no Brasil, um outdoor, homofobia lá com um macho lá, como o governo gasta dinheiro para promover uma coisa. Desde que o mundo caiu, tem gay, tem lésbica. Por que eles querem colocar uma classe super privilegiada? Porque o diabo quer colocar na cabeça das pessoas que esse pecado abominável do homossexualismo é normal. Como é que macho com macho faz neném e fêmea com fêmea faz neném? Como é que eu vou chamar uma mulher de esposo e um macho de esposa? Isso é inconcebível, não tem lógica, é loucura. A Bíblia diz em Romanos assim, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e amaram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Ou seja, a sociedade corrompida, ela está aí. E sabe por que está fazendo esse pecado? Porque a igreja está no mesmo pecado, a igreja não mais salva, não tem mais unção, porque se um crente, uma igreja, eu só coloquei o exemplo da vestimenta, dos pastores que adulteram, da praga, da teologia da prosperidade que é pregada por essa igreja maldita aí. Você sabe, essa universal só prega essa mentira aí, tem a aparência de piedade, mas nega os efeitos, porque o falso profeta, ele não é fazer ele curar, expulsar demônio, não. A Bíblia diz assim, em Mateus 7, 21, 22, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos maravilha. Jesus fala para ele, então lhe direi abertamente, apartai-vos de mim, aqui eu digo malditos, que eu nunca vos conheci, que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Olha, como é que a pessoa expulsa demônios, que é bíblico, faz maravilha também é bíblico, cura as pessoas e Jesus fala que nunca conheceu. Por quê? O que faz o demônio embora é a autoridade do nome de Jesus. Mas se o cara, de um lado, ensina e faz isso, mais de outro, bota lá a Fazenda do Diabo, daquela tal de Record, que é uma réplica dessa praga do tal do Big Bot. As mulheres dão tudo, campanhas mentirosas, rosa ungida, salgoso, tudo cor do cão. Ele é um falso profeta. Porque a Bíblia diz assim, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, teriam ficado conosco. Não tem como a pessoa ser cristão e ensinar mentira, porque o cristão verdadeiro, ele tem o espírito da verdade. Um cristão verdadeiro, ele não é conivente com o pecado, né? Ele não passa a mão, ele denuncia o pecado, como Elias fez com aquele filho do cão lá, chamado Acabe, que era o marido de Jezabel. Ele é como, depois eu vou ler sobre Jeremias, foi colocado num cepo, até o próprio